Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo. E olha, meus irmãos, mais um furo aí trazido pelo Alex Jones, né? Um cara que contribuiu muito para os despertos. Quem não lembra, né, é o cara que entrou no Bohemia Grove. Ele expôs a elite, né, a elite satânica que domina o mundo. E o Alex Jones vai lá e mostra os rituais que os caras faziam, né, no famoso Bohemia Grove, com a presença de senadores, pessoas importantes, inclusive ex-membros dos governos. E aí ele expõe tudo isso que até então era dito que era loucura, teoria da conspiração, coisa de gente que usa chapéu de alumínio, etc, né? O Alex Jones foi muito perseguido, cometeu alguns erros, é fato, né? Mas ele foi muito perseguido. Proibiram o cara, inclusive, de postar o seu conteúdo. Ele tentou em todas as redes, até nos Xvideos da vida ele tentou, e mesmo assim baniram o conteúdo dele. Então, se ele falava alguma bobagem, era mentira, que processassem o cara, como aconteceu em um caso onde ele exagerou, né? Teve umas vítimas e ele dizendo que aquilo não tinha acontecido. E as famílias das vítimas simplesmente processaram ele e ganharam muito dinheiro. Porque é assim quando você mente, né? Quando você se engana com uma coisa importante. Mas as outras questões, meus irmãos, esse erro não tira a veracidade do que ele tem falado. Inclusive tem gente aqui, né, que essa sim vendida, falando que ele é russete, que ele recebe dinheiro da Rússia, não prova porcaria nenhuma. Eu não entendo como é que um cara, né, pode ter tanta audiência aqui no YouTube, falando merda, passando uma positividade que não existe, né? E que muito provável essa pessoa sim deve receber dinheiro da Ucrânia para proteger todos os crimes do Zelensky contra a própria Ucrânia. O Zelensky é um bandido, é um usurpador de poder, não seria reeleito se as eleições fossem feitas na Ucrânia, e ele mesmo está massacrando o próprio povo, colocando pessoas, né, já de idade na linha de frente para levar tiro. E os próprios cidadãos têm muito mais medo hoje de um soldado ucraniano do que da própria Rússia, né? É isso que acontece lá na Ucrânia hoje. E para ele a situação está muito confortável porque a Europa está mandando de milhões, né? Compraram mísseis agora, mais de 850 milhões de dólares para lá. E é o tempo todo, toda semana é essa quantidade de grana que vai chegando na mão do Zelensky. E como o Trump já colocou ele, né, contra a parede, já deixou claro que muito desse dinheiro está sendo desviado, né? Então o Zelensky ele já garantiu aí o futuro dele, mesmo que ele seja deposto, dele e da geração dele até a 10ª geração, né? Mas os idiotas não entendem isso. Mas por que está sendo invadido? Vamos ver os motivos que levou a isso, né? O Putin nunca falou que se cheire, mas, né, você daí não entender quem de fato é o Zelensky é uma burrice muito grande. Então a matéria do Infowars, né, que é o site, o programa, vamos dizer assim, do Alex Jones, diz o seguinte, ó: Alex Jones alerta que o colapso dos tornozelos de Trump é iminente. Uma matéria de 20 de agosto, né, o mês do desgosto, como eu digo para você, esse mês é carregado, as forças demoníacas estão muito mais presentes nesse mês, né, de 2025, certo? Essa matéria. Antes de a gente ver, para que as pessoas não digam, nossa, é coisa de chapéu de alumínio, eu vi o vídeo do outro lá e concordo. Olha, seguinte, passou aqui, né, já o estado de saúde, o Trump esses dias foi, né, visitar o médico e eu já achei estranho, né, aquela notícia. E agora, depois, principalmente do que falou o Alex Jones, saiu várias matérias, ó. Aqui, ó, Trump aparece com hematoma na mão, Casa Branca fala em irritação, tá certo? Foram notícias que não deram importância aqui no Brasil, mas foram noticiadas pela mídia americana muito antes do Alex Jones falar. O Alex Jones não inventou a notícia, ele simplesmente está fazendo uma análise, né, que qualquer médico pode confirmar, inclusive aqui no canal tem, né, e você vai ver aí nos comentários, tá certo? E é uma coisa séria sim, porque ele está inchando a mão. A gente pode ver aqui até na matéria do G1, ó. Vou abrir aqui essas 3 matérias para você ver que não é o Alex Jones que inventou isso, ó. Tá vendo, ó? Hematoma na mão, Casa Branca fala em irritação na pele causada por aspirina e excesso de comprimentos, né? Comprimentando as pessoas, mas óbvio que não é isso, né, meu irmão? Essa foi a desculpa que foi dada já quando apareceu isso aqui lá nos Estados Unidos. A mídia brasileira não deu importância, mas como eles são idiotas, eles não perceberam, né? Agora, o Alex Jones sempre foi um apoiador de Trump, antes que alguém diga, não, mas ele tá atacando o Trump. Não. Ele sempre foi um apoiador de Trump e inclusive conseguiu muitos votos para ele, né, denunciando a esquerda, denunciando os absurdos que a esquerda faz, tá certo? Então tá aqui, ó, Trump volta a aparecer em público usando maquiagem na mão, um mês depois de ser diagnosticado de insuficiência venosa crônica, tá certo? Essa outra matéria diz o seguinte, ó: Trump reaparece com mão maquiada após diagnóstico de insuficiência venosa. Então,
tá aí, né, a mídia brasileira falando de notícias que já tinham sido noticiadas lá nos Estados Unidos, né, que o povo de lá já tinha percebido e achado muito estranho, tá certo? E aí o Alex Jones, um cara de visão, né, um cara realmente desperto, ele fala aqui, ó. A mídia já coloca o seguinte, ó, teórico da conspiração Alex Jones, hoje em dia conspiração virou constatação, está soando o alarme sobre o que ele chamou de crise de saúde de Donald Trump. E as consequências é que o presidente de 79 anos enfrentará se não tirar o pé do acelerador, tá certo? O Trump já é um homem idoso e ele não tá parando, família, ele não tem folga, é trabalho da hora que acorda, da hora que dorme, tá certo? E você já vê aí que o Trump não é nenhum atleta, né? Ele é até um pouco acima do peso e um esforço desse nessa idade, meu irmão, pode comprometer seriamente, né, a vida dele. É isso que o Alex Jones está falando. Ele não está atacando, né, como os imbecis aqui falaram, sem entender a mensagem e a intenção do Alex Jones. O que ele está dizendo é, presidente, descanse um pouco mais, porque não adianta, eu também falo isso a mesma coisa a vocês. Muita gente, não, Davi, eu preciso trabalhar, eu preciso honrar minhas contas, minha família depende de mim. Meu amigo, coloque aí na sua cabeça que se você morrer, a sua família vai continuar existindo. Nós temos exemplos, inclusive aqui, na nossa própria família mesmo, né? Nós perdemos uma pessoa muito querida. E assim como ele, nós temos vários casos, a pessoa vai embora, falece, né? E a família vai continuar aí e ponto. E vai dar um jeito, né? O próprio Cristo nos alertou disso. Principalmente você, eu falo isso, meu irmão, você que está aí, né? Poxa, eu preciso trabalhar, eu sou provedor da minha família, eu aguento, né, esses esforços, eu passo da hora de dormir, eu me alimento mal, mas tudo isso pela minha família eu aguento. Mas você não é de ferro. Você já viu o ditado? Não, fulano pensa que é de ferro. Ele realmente não é de ferro, né? Então, o que o Alex Jones está falando para o Trump é isso, não é um ataque, né? Até porque quem é mais interessado hoje que o Trump saísse do poder é o próprio Zelensky, não a Rússia. A Rússia hoje, né, você vê que é uma distorção, é uma burrice. Tem gente que dá uma de inteligente, mas na verdade o que o cara faz é ler notícias e dar pontos positivos que não existem, né? É uma mídia ao contrário. A mídia engana para puxar para o lado dela, né, que é o da esquerda, enquanto o povo se lasca com esses programas que a própria esquerda cria, né, a forma de governar. Já o outro dá uma falsa sensação de positividade, de que coisas vão ser feitas, quando na verdade não vão, e o povo fica naquela, contribuindo do mesmo jeito que a esquerda faz para que, no geral, a população inteira, né, um lado ou outro, fique anestesiado esperando dias melhores vir das mãos dos mesmos corruptos de sempre. Né? Mas os canais que fazem isso bomba. Eu estava vendo um título de outro canal que o cara colocou aqueles títulos de sempre, né? Não, agora Moraes está desesperado, agora não tem mais para ele. O tempo todo eles estão fazendo vídeo aí sobre o cartão. Não, agora ele não pode mais comprar. Meu Deus do céu, eu com dinheiro, né? O dinheiro que aquele homem tem. Eu podia pedir agora a qualquer um de vocês, eu tenho certeza que se eu abrisse agora um superchat, dissesse, gente, ó, eu tô precisando fazer uma compra aqui nos Estados Unidos e eu vou depositar para você aqui na sua conta, você faz a compra para mim no seu cartão de crédito. Eu tenho certeza que aparecia aqui muitos inscritos, tá, Davi? Ó, aqui, ó, minha conta é essa aí, deposita o valor que você quer que eu compre e eu compro. Acabou. Será que o Alexandre de Moraes não pode fazer isso? Aí ficam falando disso, porque é a única coisa que tem para falar. Na prática, aqui nas criações de leis, né, as coisas que estão regindo a política, né, você compara os direitos que a gente tinha de 2014 a 2025, a gente só está perdendo uma atrás da outra. Até os termos, né, que nós falávamos, como já tinham dito nos vídeos, a gente perdeu. Então, que vitórias são essas? Essas são falsas, é mentira, né? Então vamos lá ouvir o que é que o Alex Jones falou. O apresentador do InfoWars implorou na quarta-feira, um dia após o comentário de Trump sobre o paraíso, intensificar as preocupações sobre sua condição, que se as pessoas ao seu redor pudessem fazê-lo tirar um dia de folga por semana, se ele pudesse apenas jogar golfe, assistir filmes e se divertir, ele merece. Mas na trajetória atual, ele alertou que o presidente vai sofrer algum tipo de colapso nos próximos 12 meses, ou seja, com os problemas de saúde que ele vai falar agora, tá certo? Se o Donald Trump não parar para tirar um descanso pelo menos um dia, né, isso inclusive é mandamento do Senhor, certo? Muita gente confunde aquela passagem de Cristo, né, que onde ele diz que ele cura sim em todos os dias, né, porque o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem, né? Mas ali a gente está falando de situações extremas, né, que ele até dá o exemplo. Quem de vocês, né, se tiver um dos seus animais que tenha caído em um buraco no sábado, vai deixar o animal morrer e não vai tirar? Não vai fazer o esforço para tirar o animal. Ele fala dessa hipocrisia, sabe? De muitas pessoas que recebiam ali,
né? Compravam, vendiam no sábado, mas ficavam apontando o dedo para aquele outro trabalhador que às vezes não tinha nem essa opção. Então era isso que Cristo falava, essa hipocrisia. Mas não quer dizer que nós não devemos tirar um dia da semana para descansar, especialmente do sábado. Eu tenho tentado fazer isso sempre aqui, embora eu nem seja adventista, mas eu concordo com eles que a gente tem que ter sim um dia, né, para fazer, assim como o próprio Deus que construiu o mundo em 6 dias descansou ao 7º. Ele começou a trabalhar no domingo, trabalhou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado descansou até para ele mesmo apreciar o que tinha criado. Então você tem que fazer isso também, meu irmão. O seu corpo precisa disso. Você vai notar que quando você começar a descansar regularmente, pelo menos um dia na semana, você vai perceber, e seja esse dia qual for, nem todo mundo... Ah, Davi, eu queria guardar o sábado. Certo, mas o teu emprego permite isso, né? Então, o importante, meu irmão, na minha opinião, é que você guarde um dia para você descansar. Se puder ser o sábado, melhor ainda. Mas se não puder, o seu sábado vai ser a segunda-feira, vai ser a quarta-feira, vai ser o dia que você puder. Tá certo? Eu trabalhava no shopping, trabalhei vários anos. Eu só podia folgar durante a semana. Sexta, sábado e domingo era proibido, que é final de semana, é onde o movimento do shopping aumenta, né? Então, nem pensar nesses dias de folga. A gente tinha, às vezes, uma vez a cada 2 meses eles deixavam, mas olhe lá, né? Então, é esse o conselho que eu dou para você. Pare, e eu garanto para você que quando você parar, você vai notar que um dia após o descanso, você vai voltar muito mais descansado. Mesmo que você vá com aquela preguiça, poxa, eu queria ficar logo de férias um bom tempo. Você vai ver que nos próximos dias que se seguirão, o seu desempenho vai estar aumentado, tá certo? Porque o seu cérebro descansou. Agora é óbvio, você também não pode parar para ficar fazendo coisas mais cansativas ainda. Você tem que descansar, tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Trump é como uma lâmpada, começando a se apagar, continuou Jones. Tenho visto muitos sinais de declínio de Trump, disse ele. Então, ele está na ativa a maior parte do tempo, mas é como se uma lâmpada estivesse começando a se apagar. Ela fica mais brilhante, depois mais fraca, ela acende e apaga. Jones também destacou a insuficiência venosa crônica do presidente, que não está ligada às capacidades cognitivas, mas causa problemas de circulação sanguínea e, no caso de Trump, tornozelos inchados. Isso não é um bom sinal para o coração e para o resto do corpo, porque o resto dele ele perdeu peso, não está tão gordo assim, né, para estar apresentando esses sinais. Disse Jones, exatamente, o Trump já foi mais gordo, né? Se você ver aí em outros vídeos mais antigos de anos passados, você vai ver isso, né? E agora, mesmo um pouco mais magro, está aparecendo esses inchaços. Para todos que você conhece que tem problemas cardíacos, isso não é bom, certo? Então eles ficam cada vez maiores. Trump também está trabalhando muito duro durante o dia, de acordo com Jones. Sei que temos uma crise, né? Assim falando Alex Jones. Ele é hipercompetitivo e hiperagressivo. Então você está falando de estar na zona pessoal. É justo dizer que Trump está inconsciente, basicamente por períodos do dia agora, continuou ele, porque há momentos em que estou exausto e trabalhando apenas com adrenalina, acordado por 2 dias e tomo decisões muito boas, às vezes melhores do que quando estou consciente, mas penso nisso e não me lembro do que fiz. Jones então disse que o bom desempenho de Trump em eventos diplomáticos se dá ao fato de ser 2 ou 3 horas da tarde, mas você pode observar o declínio à noite e também essas entrevistas matinais, disse ele. Então já é tarde da noite e ele parece estar bêbado. Ele não bebe, obviamente. Ele está exausto e de manhã cedo ele não parece estar muito animado, né? E a gente percebe isso, inclusive, nessa imagem que ele coloca do Trump, né? Realmente você vê um rosto bem abatido já, né? Bem abatido mesmo, família. Então o cara não está falando por mal, né? Como alguns cretinos aqui na internet quiseram fazer parecer, né? Durante uma ligação da Fox e amigos na terça-feira de manhã, por exemplo, Trump pareceu ser incapaz de nomear o oceano que separa os Estados Unidos da Europa e da Rússia. E esta é uma apenas das muitas coisas que tenho ouvido e visto ele fazer que acendem sinais de alerta, disse Jones. Quando contatada para comentar a Casa Branca, respondeu ao Daily Beast uma declaração não do atual médico do presidente, Sam Barbella, mas do deputado texano Ronny Jackson, que ocupou o cargo de 2013 a 2018 e certa vez afirmou que Trump poderia ter vivido até os 200 anos se tivesse tido uma alimentação melhor nas últimas 2 décadas. Como ex-médico pessoal do presidente Trump e ex-médico da Casa Branca por 14 anos em 3 governos, posso afirmar com segurança, o presidente Donald Trump é o presidente mais saudável que esta nação já viu, disse assim o congressista republicano. Então, o médico, né, que é o médico de Donald Trump e foi da Casa Branca por muitos anos, deixa claro que esses efeitos que o Trump sente, né,
é uma consequência, né, da má alimentação que ele vinha tendo aí já nos seus tempos mais jovens. Agora, é óbvio que a mídia dá uma sensacionalizada, o Trump vai morrer em 12 meses e não sei o que. Não, mano, não quer dizer isso. E nem o Jones disse isso. O que o Jones está dizendo é que essas mãos inchadas, né, o tornozelo inchado, como você pode ver aí nas imagens, elas demonstram uma saúde que precisa de muita atenção, porque se trata de um idoso, uma pessoa que não se alimentava bem, né, e que está numa rotina muito pesada. Você imagina a preocupação, né? Se você que tem um cargo aí de chefia, né, ou é dono do seu negócio, você sabe as preocupações que você tem, né? Imagina você sendo o líder da maior nação do mundo, que está em treta com outras nações que estão conspirando para derrubar a sua nação, né? Você vê, por exemplo, o que o Brasil tem feito aí, né, liderando o BRICS e tal, querendo, né, e dando declarações ao mundo inteiro que precisa se ter outra moeda e etc. Você vê que isso é óbvio que é uma afronta. E o próprio Trump já falou que isso seria igual a perder uma treta, né? Aí você diz, mas já vi, não é bom que tenha, não seria fortalecer a soberania? Não, na verdade é enfraquecer. O que o Molusco quer fazer é uma pátria grande, né, junto com os piores comunistas do mundo. É o que ele quer fazer e está trabalhando. Isso sim é conspiração contra a nação, né? Entre esse interesse e o interesse americano, 1000 vezes o interesse americano. O bom seria que nós tivéssemos um Enéas, fortalecer a indústria brasileira, desenvolver as nossas empresas e assim nós começarmos a crescermos como nação e em autossuficiência, que é o principal. Ora, se você tem a matéria-prima, se você fabrica aqui, você fica menos dependente de outras economias, mas o Brasil faz o contrário. Ele quebra as suas empresas, ele sabota, né, as suas próprias empresas, em nome de um liberalismo que só existe na cabeça de pessoas que vivem de fantasias, porque as empresas grandes não concorrem uma com a outra, elas pertencem aos mesmos grupos financeiros e tabelam os preços. É assim, ao quanto é que eles podem pagar? Por isso que cada país é diferente, porque eles fazem uma média ali de quanto aquele público ali, aquela população aguenta pagar pelo aquele serviço ou produto. É assim que acontece. Não é, não, vamos colocar um lucrozinho de 5% aqui e vamos viver feliz. Não, com eles não existe isso. Até porque eles compram muitos serviços que não tem como você competir, né? É serviço único mesmo, né? Que deveria pertencer ao Estado. São serviços chamados de essenciais, mas eles vendem tudo e esse dinheiro chega para eles. É por isso que o cinema não presta mais, porque o cinema hoje não precisa mais da tua audiência para poder eles ganharem dinheiro. O filme já vai pago, né, na sua produção. Não precisa mais a gente tem que fazer um bom filme para ele bombar e a gente ter o retorno em dinheiro. Se isso acontecer é muito bom, mas hoje o estúdio não tem mais o risco de quebrar, porque ele já vai pago, né, já na fonte, né? A fonte já manda fazer o filme daquele jeito, né? Usa títulos, inclusive compra títulos antigos que a gente já gosta, que já são consagrados, já que eles não conseguem emplacar os novos, então eles compram já os conhecidos e mudam o roteiro totalmente, desconstrói o personagem, né? A chamada desconstrução. Então, meus irmãos, olhando aí a mão do Trump, né, é nítido, você vê que realmente está maquiado, porque além do inchaço, a mão fica roxa, né? O cara que, mano, se você amanhece assim, mas porque a pessoa gorda, não, você pode ter o peso que for, se está acontecendo isso aqui, é mau sinal, porque como o Alex Jones falou, né, no programa dele, se fosse problema de fígado, de rins, né, que às vezes podem causar esse tipo de coisa, geralmente, principalmente quando é o fígado, é normal o olho da pessoa ficar amarelo, né? Mas o Trump não tá com esse problema, né? E segundo as próprias matérias da mídia, né, esse problema que ele tem aqui de insuficiência venosa exige uma medicação, né, que também tem esse efeito, né? Então, se você já fez um diagnóstico, né, já foi num cardiologista, você vê que uma das primeiras coisas que ele faz o exame na gente é ver se o seu pé, sua mão está inchada, né? Ele vai enfiando o dedo assim para ver se fica marcado, para ver se ele nota algum inchaço, porque inchar a mão, inchar a perna, inchar tornozelo não é bom sinal, né? E ainda mais em um homem que tem um histórico, né, sedentário, que tem um histórico de má alimentação, que está sob forte estresse, trabalhando muito aos 79 anos. Então, não foi a Rússia que pagou o Alex Jones. Eu acho que isso é um crime, né? Uma pessoa que fala isso, meu irmão, não merecia nenhuma credibilidade, né? E eu defendo que todos falem o que querem falar. Agora, quando você faz esse tipo de acusação sem provar porra nenhuma, sinceramente, meus irmãos, vocês deviam sair do canal, deveriam cobrar da própria pessoa, até para que ela se corrija, porque isso é uma vergonha, né? Eu acho muito mais fácil pessoas que estão aqui no Brasil,
defendendo o Zelensky a troco de nada, né, supostamente, mas que fica indicando que a pessoa se aliste, né, lá no exército ucraniano para levar tiro. Enquanto essa pessoa tem vários filhos e não manda os próprios filhos. Se fosse uma coisa válida, se eu achasse que era um bom negócio ir lá para a Ucrânia receber 25 mil reais por serviços militares, que eles estão pagando isso, para você ver quanto dinheiro eles têm, 25 mil reais eles estão pagando, e ele está indicando, né, ó, brasileiro que quiser ir vai, né, você vai e leva tiro lá. A primeira coisa que eles fazem com os estrangeiros que chegam, até para não pagar mesmo, né, isso é típico do Zelensky, ele bota logo na linha de frente, né, então se ele acha bom negócio, manda os filhos, né, ou vá, né, raspa a barba de bode e vai. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui. A gente fica triste e preocupado, né, com essas imagens aí da mão do Trump, com essas imagens do tornozelo. É nítido do inchaço, não tem como negar, né, e isso, né, deixa um alerta aí e que Trump comece realmente a se cuidar, né, que as pessoas próximas a ele comecem a dizer: presidente, descansa um pouco, né, porque se o senhor falecer aí é que o bicho vai pegar mesmo, né. E é isso, meus irmãos. Então, parabéns mais uma vez aí ao Alex Jones, né, por sempre perceber esse tipo de coisa, estar atento aos mínimos detalhes. É por isso que ele tem o nome que tem no mundo, né, tem esse peso, porque o Alex Jones é o cara, né. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. O nosso diário está, por enquanto, fora de venda, tá certo? Mas eu estou trabalhando muito aqui na atualização e vai sair do jeitinho que eu escrevi, né, porque ele não foi transcrito do jeito que eu queria. Mudaram palavras, ficou uma porcaria, então eu estou fazendo aí do jeito que tá escrito no meu diário, tá certo? E com os erros corrigidos. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!